Olá, seja muito bem-vindo a mais um Playground. Nessa semana nós vamos corrigir uma lista de exercícios de JavaScript. Então, sem mais delongas, vamos conhecer os nossos 10 desafios da semana. Bom, mais uma vez eu estou aqui no Replit, onde você pode criar aí os seus códigos e rodar sem precisar instalar nada no computador. Então vem comigo aqui em Create REPL. Eu vou pegar aqui um ambiente HTML, CSS e JavaScript. Playground 2. Criar. Vamos então conhecer o nosso primeiro desafio. Exercício 1. Exercício 1. Escreva uma função que retorne o cubo de um número fornecido pelo usuário. Bom, primeiro de tudo, esse fornecido pelo usuário não significa que o usuário vai ter que colocar uma entrada de dados aqui, né? Não significa que eu vou ter que colocar igual lá no Python, colocar um input ou algo desse tipo. Fornecido pelo usuário quer dizer que pode ser qualquer número, ou seja, vai ser uma variável. Tornar o cubo de um número, o que é o cubo de um número? O número vezes ele mesmo, ou o número elevado a 3. Então, vamos fazer uma função que calcule isso. Então, function, vou dar um zoom aqui para você. Vamos chamar de calcula cubo. E essa função vai receber aqui um número. O retorno da função vai ser basicamente o número vezes o número vezes o número, tá? E a gente pode vir aqui embaixo e chamar por essa função. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar que o meu número recebe 3 e vou chamar a função calcula cubo com num. Vou colocar só o var aqui, recebe 3, calcula cubo, mandando para lá o num. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Para mostrar isso na tela, não se esquecer, aqui no HTML, dentro da parte body, para mostrar isso lá no HTML, eu vou colocar um document.write. Eu posso até mesmo pegar esse que eu já coloquei ali em cima, né? Colocar essa chamada de função ali dentro. Vou ter que escrever de novo. Prontinho. Então deu 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então aqui criamos uma função. Coloquei como parâmetro dessa função o número 3 e mandei lá para o calcula cubo o número 3. Então retornou 3 vezes 3 vezes 3, 27. Escrevi esse 27 lá no HTML. Vamos então para o nosso segundo desafio. Escreva uma função em JavaScript que realize uma conversão de uma temperatura fornecida em graus, Fahrenheit, para Celsius. Bom, então novamente a gente pode criar uma função que faça isso. Eu vou até utilizar essa mesma estrutura que a gente viu aqui e vou colocar o seguinte. Converte, né, CVT F para Celsius. Então eu vou receber ali uma temperatura em Fahrenheit. Vou colocar um F maiúsculo aqui para ficar mais didático. Vou declarar aqui dentro uma variável chamada Celsius, que vai ser o nosso grau Celsius, e vou colocar a fórmula física dessa conversão. Isso aí é só se jogar no Google que você vê a fórmula física. Não precisamos atentar a esses detalhes. Vezes 5 dividido por 9. E aí eu vou retornar, então, a temperatura em Celsius. Você vê ali que eu tenho 5 vezes F menos 32 dividido por 9. Essa é a conversão Fahrenheit para Celsius, né? Eu coloco o Fzinho. Esse F aqui é o número que vem como parâmetro e ele é utilizado aqui dentro. Então, o resultado dessa operação aqui vai ser armazenado na variável Celsius e eu vou retornar o valor da variável Celsius. Aqui embaixo, eu estou mandando para a temperatura em Fahrenheit, normalmente são números altos, então eu vou colocar 89 e eu vou chamar aqui CVT, mandando para lá o num. Deixa eu até apagar aquele olá mundo que está lá no HTML, lá dentro da tag body. Voltei aqui. Vamos ver então quanto que deu 89 Fahrenheit para Celsius. Olha lá, 31.66668. Beleza? Tudo certo então. Desafio 3. Escreva uma função que retorne a área de um triângulo a partir dos valores de base e altura fornecidos. Isso aqui pode dar um pouco de confusão, por quê? Existem vários tipos de triângulo, mas eu vou pegar o caso base, triângulo retângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Se você quis abrir isso aí num problema maior, por exemplo, e ver lá o triângulo isósceles, triângulo escaleno e tentar fazer 1000 coisas, não precisava não. Calma aí, nós vamos fazer o triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, olha só, eu vou criar uma função. JavaScript é bem fácil, né? E tem tudo aqui mais ou menos com a mesma cara. A gente não precisa mudar muito o código. Vou colocar área triângulo com T maiúsculo. E vou mandar para lá, então, dois parâmetros, o B de base e A de altura. E aqui eu vou colocar var área sendo base. Opa, tem
Saíram outras letras ali. Área base vezes altura dividido por 2. E vou retornar esse valor de área. Aqui embaixo eu vou chamar direto a função, porque essa aqui tem 2 parâmetros, não precisa criar 2 variáveis para depois chamar do junto. Vou colocar aqui área do triângulo mandando para lá. Vamos mandar uma base igual a 8 e uma altura igual a 6. Agora eu quero fazer uma coisa um pouco melhorzinha também. Eu vou colocar um texto. Já que a gente está manipulando o HTML, né? Que custa? Área do triângulo, 2 pontos. Isso aqui é uma string, né? Então aspas duplas. A gente manda para lá. Eu vou concatenar essa string com o retorno dessa função. E vou concatenar o retorno dessa função com a medida em centímetros quadrados. Aqui eu apertei Ctrl Alt 2, tá? Dá o quadrado ali. Então, área do triângulo, que é uma string, concateno com o retorno da função, mandando para os parâmetros 8 e 6, concateno com centímetro quadrado, que é a unidade de medida que a gente está utilizando. Vamos ver como é que ficou isso aí? Área do triângulo, 24 centímetros quadrados. Perfeito. Vamos então para o nosso próximo desafio. Escreva uma função que encontre a área e o perímetro de um círculo, de acordo com o raio fornecido. Bom, beleza. Agora a gente vai ter que fazer duas coisas. Uma vez que eu tenho que fazer essas duas coisas, o meu retorno vai ser um pouco diferente. Nesse caso, eu consigo retornar duas coisas dentro da mesma função aqui no JavaScript? Consigo. E a ideia desse exercício é trabalhar exatamente isso. Então, deixa eu refazer pela primeira vez tudo que está aqui. E vamos repensar esse quadro. Eu tenho que retornar área e perímetro. Vou colocar A, E, P. E vou mandar para lá só o raio do círculo. Beleza. Aqui, eu vou então colocar o valor de π constante. Vamos colocar um π maiúsculo, recebendo math.p, para pegar lá na biblioteca de matemática. Perfeito. Vou colocar aqui que eu vou ter uma constante também, chamada área. Como é que eu calculo a área de um círculo? π vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar esse primeiro π como minúsculo. E sem acento. π vezes o raio, vezes o raio. Beleza. Eu também quero calcular o perímetro. Como é que calculo o perímetro do círculo? 2π raio. Então, 2 vezes π vezes raio. Então, eu tenho aqui os meus cálculos. Agora, eu tenho que fazer o meu retorno de função. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui um return, vou abrir chaves, e dentro desse return eu vou colocar o seguinte. Área, 2 pontos. Área, ponto, pixel, 2. Isso aqui é para arredondar só para 2 casas decimais. Não estou fazendo nada demais aqui não. E perímetro. 2 pontos. Perímetro, ponto, to, pixel, 2. Beleza. Fechou o retorno e fechou ali. Como é que eu vou conseguir chamar isso agora? Olha só. Eu vou criar aqui, pode ser uma constante também, raio. Vou colocar um raio de 5 centímetros, 5 metros, não importa. Vou pegar uma outra constante para receber o retorno dessa função. Essa constante vai se chamar resultado. E eu vou colocar A é P, P maiúsculo, mandando para lá o raio. E vou dar 2 console.log. Olha só como é que fica organizado. Console.log, área do círculo, resultado, ponto área. Na verdade, console.log não, né? Vou colocar um document.write. Área do círculo, concatena com área. Resultado, ponto área. Tá. Eu vou precisar de mais um desse. Perímetro do círculo, vou concatenar então o resultado ponto perímetro. Vamos ver se está tudo certo aqui. Então temos a nossa função A e P. Eu coloquei aqui o valor de π na constante, né? Π minúscula. A área recebe a expressão π raio ao quadrado. Perímetro recebe a expressão 2π raio. Eu tenho então que área aqui dentro está funcionando para mim como um valor com 2 casas decimais e perímetro da mesma forma. Ambos dentro do retorno da função. Eu chamei essa função, fiz lá os meus cálculos e consigo mostrar esses cálculos de forma separada. Resultado.área e resultado.perímetro. Vamos dar uma olhada nisso.
Aqui em cima, só completando, né? Function. Faltou o trechinho aí. Então, temos ali a área do círculo, 78,54 e o perímetro do círculo, 31,42. Beleza? Então, é assim que a gente faz, então, dois cálculos na mesma função e consegue arredondar para duas casas decimais, usando o toFixed com o parâmetro 2. Vamos, então, para o nosso próximo desafio. Escreva uma função que mostre na tela o número fornecido pelo usuário, porém, invertido. Por exemplo, o usuário fornece o número 875 e a função vai mostrar na tela o contrário do número, né? Trocando os números de posição, que no caso seria 578. Não é colocar menos, não, tá? Os números de posição. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou criar uma função chamada inverte num, mandando para lá um número. Eu vou ter aqui então uma variável chamada inverso, começando vazia, enquanto o número for diferente de zero, eu vou fazer o quê? Inverso recebe inverso vezes 10. Depois, inverso recebe inverso mais o número, resto da divisão, por 10. E eu vou usar uma operaçãozinha aqui só para tirar as casas decimais que a gente está gerando aqui. math.trunc. Então, olha só. Eu vou colocar pode ser um alert, para a gente vendo cada uma dessas etapas aqui. Aí, assim que a gente sair do while, eu vou retornar o inverso. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou chamar, antes de escrever o resultado lá no HTML, vamos só chamar inverte num, mandando para lá exatamente igual estava no enunciado, 875. Vamos ver as etapas. 0. Então, ó, o inverso começou em 0, beleza. Entrou aqui a primeira vez, 0 recebe 0 vezes 10. Ok. Depois foi para 5. 0 recebe 0 mais número, resto da divisão com 10. Esse número aqui, o resto da divisão com 10, é o último numeral, que é o 5. Então, a gente conseguiu capturar o 5, sobrou o 87. Então, estou aqui, mais uma vez, vou fazer ali as minhas operações. Deu 50, 57. Ó, já consegui inverter, tá vendo? Eu tinha o meu 50, já coloquei mais 7, já estou fazendo o número ao contrário. Era 875, já está 57. Aí, de novo, sobrou 8, vou fazer as operações. 570 mais 8, 578. Beleza? É por isso que a gente faz essa soma aqui. Tudo certo? Conseguimos então inverter o nosso número. Se fosse uma string, seria muito mais fácil, né? Mas a gente fez com int mesmo. E é isso aí. 6. Escreva uma função que permita contar o número de vogais contidas em uma string fornecida pelo usuário. Por exemplo, o usuário informa a string beterraba e a função retorna o número 4, porque existem 4 vogais nessa palavra. Mais uma, né? A gente fez uma dessa em Python na semana passada, vamos ver como é que isso aqui funciona no JavaScript. Vou então criar uma função chamada conta vogais, mandando para lá um texto, var conte começando em 0, texto recebendo texto ponto to lowercase, para a gente colocar todo mundo em minúsculo. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir um for, var i recebe 0, i é menor que texto.length, para a gente conseguir ler exatamente o tamanho do texto, e mais. Vou abrir esse for. Aí agora, quais são as vogais que a gente também aprendeu na semana passada? A, E, I, O e U. Então, eu posso fazer um if que contenha todas essas comparações com A, E, I, O e U. Vamos fazer isso. Se o texto ponto char et i, se o texto naquela posição é exatamente igual a A, e eu vou usar aqui, vocês lembram que na semana passada a gente comparava também com os maiúsculos, mas agora eu joguei todo mundo por minúsculo, a gente vai comparar só com os minúsculos. Eu vou pegar essa condição aqui de novo. Aí, entre uma condição e outra, deixa eu até diminuir um pouco aqui. Eu vou colocar um ou. O ou são duas barras em pé. Então, se o texto naquela posição é igual a ou é igual a E, ou é igual a I, ou é igual a O, ou é igual
a U. Se acontece uma dessas, eu vou então contar uma vogal, porque eu encontrei. Se não, eu não faço nada. E aí, quando eu fechar esse for, eu vou retornar quantas vezes eu contei ali, tá? Então, deixa eu chamar essa função. Já vou jogar no documento ali. Document.write conta vogais. Vamos dar para lá Code Academy. Então, Code Academy. O, I, A e E. São 5 vogais. Vamos ver se vai bater ali. 5 vogais. Certinho? Vamos então para o número 7. Escreva uma função que informe o retorno de um investimento, montante, com base nos valores do capital inicial, tempo em meses e taxa de juros mensal, fornecidos pelo usuário. E a gente tem essa fórmula aí. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde C é o capital inicial investido, I a taxa de juros em percentual e o T o tempo do investimento em meses. O que a gente tem que fazer é basicamente pegar isso aí e trazer para o JavaScript. Pegar exatamente essa fórmula e colocar dentro de uma função. Então vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui function retorno investimento com as variáveis C, I e T. E a gente vai retornar o resultado lá, que é o M. Eu posso colocar o M direto, mas eu vou colocar ali uma variávelzinha. M recebendo C vezes 1 mais I elevado, né, vezes T. Retorne M. Ok. Agora vamos criar um exemplo aqui para poder rodar isso. Qual que seria o montante a ser recebido de um investimento de R$10.000 em um título que rende 5% ao mês num período de 24 meses? Então, ó, R$10.000 vai render 5% ao mês durante 24 meses. Então, vamos fazer isso. Var capital R$10.000. Var juros 5%, 0,5 dividido por 100, num período de 24 meses. Então, var, o meu montante é o retorno da função retinv com esses parâmetros: capital, juros e período. Vamos mostrar isso aqui lá no HTML. Montante a resgatar. Vou usar o toFixer de novo para tirar as casas decimais ali, deixar só 2. Então, nesse caso, temos ali R$ 11.271,60. Eu posso colocar mais um detalhe ali. Como é dinheiro, né? Colocar o cifrão. Melhorou. Montante a resgatar, R$ 11.271,60. 8. Nós também fizemos essa em Python. Escreva uma função que calcule e retorne o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Então, vamos lá. Function calcula fatorial. Eu vou calcular fatorial de um número, num, que eu recebi como parâmetro. Se esse número é menor que 0, eu não posso calcular o fatorial de um número menor que 0. Então, eu já corto por aqui. Retorne número inválido. Beleza. Se esse número é igual a 1, ou esse número é exatamente igual a 0, retorne 1, porque o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 0 é 1.
Se não caiu nem no primeiro caso, nem no segundo, eu vou retornar uma chamada recursiva dessa função. Eu vou chamar a função de novo com o número anterior. Então, se eu estou ali com o meu número igual a 5, eu vou chamar a função de novo com 4. E aí a função com 4 vai chamar igual a 3, 2, 1. Aí quando for 1, ele vai retornar 1 e vai sair multiplicando todo mundo. Você vê que eu estou multiplicando o atual vezes o retorno recursivo da função com um número a menos, com um númerozinho a menos ali. Beleza? Então vamos testar isso. Eu podia também, aqui em cima, colocar um alert, só para a gente ver esse número variando. Eu vou chamar direto lá no document.write. Calcula fatorial, vamos colocar o fatorial de 5, que é o mesmo que a gente fez no Python. Então, ó, rodei a primeira vez 5, rodei a segunda vez 4, 3, 2, 1, 120. Você vê que ele não chegou nem a 0, né? Porque quando deu 1 igual a 1, ele retornou 1 aqui e foi somando tudo. Beleza? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 resulta em 120. Perfeito? 9. Escreva uma função que conte quantas vezes um caractere aparece em uma string. Tanto o caractere quanto a string devem ser fornecidos pelo usuário. Boa essa, hein? Vamos lá. Vamos chamar essa função com o nome clássico dessas funções, né? O conta letras. Ah, mas não é um caractere, letra é caractere. Conta letras. Eu vou ter aqui um texto e a letra que eu quero contar, né? A letra que eu quero achar. E aí, eu vou iniciar o meu contador com 0, tem que ser uma variável, porque isso aí vai se alterar. O meu texto vai receber texto ponto to lowercase, por quê? Para ficar todo mundo em minúsculo. E aí o seguinte, eu vou ler caractere a caractere usando um for. For var i igual a 0 e é menor que texto ponto length, len gth, nunca sei onde está esse h, e mais. Tá. E aí eu vou abrir esse for e vou colocar um if ali. Se texto.char et e se o texto, né, se o caractere daquela posição for exatamente igual à letra que eu estou procurando, se isso é verdade, eu vou contar mais um, parecido com a lógica que a gente fez agora há pouco, né, com a lógica ali das vogais. Eu conto mais um, fechei o if, fechei o for e retorno quantas vezes eu contei esse mais um. Vou mostrar isso aqui lá no HTML. Document.write conta letras que a gente colocou lá em cima e vou colocar ali. O texto vai ser Code Academy. Eu vou contar quantas vezes aparece a letra C. 2 vezes. Tem no C de Code e no C de Academy. Perfeito? Então, fizemos a função conta letras, o contador começa em 0, colocamos todo mundo em minúscula, usamos um for para ler cada um dos caracteres desse texto e conseguimos aí capturar o C 2 vezes, contando mais aqui dentro e retornamos esse 2. Belezinha? Próximo. Escreva uma função que verifica se o número fornecido pelo usuário em um prompt, agora especificou, hein, é primo ou não. Fizemos essa aqui lá no Python. Vamos ver se é mais fácil determinar se o número é primo aqui. Vamos lá. Eu vou começar me preocupando com a função que vai fazer isso aqui virar realidade. Então, vou colocar um function, número primo, num primo, e vou colocar ali como parâmetro de entrada o n, que vai ser esse número. Se o n é exatamente igual a 1, o número primo é maior que 1. Então, eu já retorno que o número 1 não é primo. E se for menor que 1? For menor que 1, eu vou retornar números menores que 1 não são primos. Outro errinho aí. Vou colocar um else if para ficar correta a indentação, né? Se é um se não. Se for menor que 1, se não, ou seja, se não é maior que 1. Sendo maior que 1, eu vou testar. Como é que eu vou testar? Eu vou ver os divisores. Então, olha lá. For i recebe 2, i menor que n, i mais.
Se o número resto da divisão com i for exatamente igual a zero, isso aqui quer dizer que é divisível, né? Se o resto da divisão desse número com esse i é igual a zero, quer dizer que esse i que eu coloquei ali é um divisor. Se isso é verdade, primo recebe false. E eu já interrompo a brincadeira aqui mesmo. Jogo um break ali no meio. Aí eu abri esse else aqui. Vou abrir um if ali. Se eu tiver a ocorrência de um primo, eu vou retornar. Para você pegar esse caractere aqui, você vai colocar o shift e apertar acento 2 vezes, tá? Eu vou colocar aqui o cifrão. Abre e fecha chaves. Eu vou recuperar que número é esse. É um número primo. Se não, mesma coisa. Return o número tal lá, o tal do n, não é um número primo. Então, beleza. Fizemos aqui as operações. No final, se o primo está em true, é um primo. Se não, é porque ele recebeu o valor false aqui e ele não é um número primo. Mas de onde vem esse true? A gente vai colocar ele agora. Eu vou começar aqui com o var número, recebendo parse int. E aí sim eu vou pegar do prompt. É assim que pega do prompt. Ó. Vou escrever aqui prompt. Digite um número inteiro e positivo. Beleza. Aí eu vou criar ali let primo recebendo true. Vou criar uma variável resultado. Vamos escrever só res. A minha função se chama numPrimo com P maiúsculo. E eu vou mandar para lá o número que veio lá do terminal. E vamos escrever ali o que a gente está recebendo como retorno dessa função. Eu guardei na variável res. Vamos dar uma olhada. Opa, temos ali um ponto e vírgula fora do lugar. Em qual linha? Linha 8. Tem uma barra aqui do nada, né? Essa barra aqui. Vamos lá. Digite o número inteiro e positivo. 8. 8 não é um número primo. Excelente. 7. 7 é um número primo. Perfeitamente. Concluímos então o nosso 10º desafio. Terminamos então o nosso segundo Code Playground com uma lista completa com 10 desafios de programação de JavaScript. Se você tiver com alguma dúvida, ficou alguma coisa aí ainda, pode procurar a gente tanto na mentoria presencial quanto na mentoria online, que a gente discute mais um pouquinho esses desafios, tira ali alguma dúvida que possa ter ficado. Beleza? Se você ainda não estuda na Code Academy, vem estudar com a gente, o link está aqui na descrição desse vídeo, codeacademy.com/cine. Por apenas R$ 59,90 você já pode estudar com a gente presencialmente aí de todo o Brasil. Tem material didático exclusivo, tem tira dúvidas ao vivo e a gente corrige exercício juntinho com você. Beleza? Semana que vem tem mais. Até lá!